Número de faltosos no Detran AM prejudica atendimento. Prefeitura mantém serviços essenciais nos feriados de 5 e 7 de setembro. Comércio tem horário diferenciado neste sábado. A Cepan lança a Operação Semana da Pátria para coibir veículos clandestinos das rodovias do Amazonas. Prefeitura interdita trecho da Avenida Max Teixeira para serviço elétrico no Complexo do Manoa. Loto Fácil acumula e o prêmio vai a 120 milhões. Série A do Campeonato Brasileiro tem 3 jogos hoje. Lionel Messi decide ficar no Barcelona. Caixa libera saques e transferências de novas parcelas neste sábado. Governo brasileiro declara diplomatas da Venezuela como persona non grata. Brasil tem 125.500 mortes e 4 milhões de casos acumulados de Covid-19. Homem invade casa na colônia Terra Nova e é morto a golpes de faca. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, está começando agora. Previsão do tempo. Dia de sol com alguma nebulosidade. Segundo o Instituto Climatempo, não há previsão de chuva para hoje. Com a umidade relativa do ar em 64%, a temperatura no momento está na marca dos 24 graus. A máxima não deve ultrapassar os 36 graus centígrados. Sábado, 5 de setembro, dia de Santo Herculano, também é o dia da Amazônia, dia do irmão, dia do oficial de justiça e o dia da elevação do Amazonas à categoria de província. O Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes, o militar de Juricaba, que abriga a base aérea de Manaus, operam sem restrições para pousos e decolagens. Registros históricos, fatos acontecidos nesta data. Portugal incorporava o Uruguai ao Brasil com o nome de Banda Oriental do Uruguai em 1820. A revolta da Armada de caráter monarquista começava no Rio de Janeiro com o encouraçado Aquidaban em 1893. Guerra Russo-Japonesa. Assinatura do Tratado de Portsmouth pelo fim da guerra em 1905. Nascia em 1946 em Zanzibar Farrokh Bulsara, ou Fred Mercury, cantor e compositor do grupo Queen. Agora 5h58 em Manaus. Local. Bom dia, Hernani. Bom dia, você ouvinte. Vamos às notícias. Um trecho da Avenida Max Teixeira será interditado nos 2 sentidos amanhã, domingo, para readequação da rede elétrica no entorno do complexo viário Professora Isabel Victória, na entrada do conjunto Manoa, na Zona Norte. Obra em construção pela Prefeitura de Manaus. O início do bloqueio está previsto para as 3 horas e se estenderá até as 10. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, vão monitorar a interdição e orientar condutores sobre os desvios. O transporte urbano também será desviado na área da obra. No sentido centro-bairro, o condutor terá 2 opções de desvios. A primeira é seguir na Avenida Max Teixeira, entrando à direita na rua Astrolábio Passos até a Avenida B, no bairro Novo Mundo, no bairro Mundo Novo. Depois, acessar a rua Visconde de Itanhanhé e assim chegar na rua Jurunas e voltar para a Max Teixeira. Outra opção será utilizar um desvio aberto no canteiro de obras do Manoa, onde será permitido o acesso para os veículos de grande porte e os ônibus do transporte coletivo. Os condutores deverão seguir na Avenida Francisco Queiroz, em seguida acessar a rua Professor Manuel Belém, depois continuar até a rua Atuaris e entrar novamente na Avenida Max Teixeira. Os condutores ainda terão a possibilidade de fazer o retorno desse canteiro de obras para seguir em direção ao centro. No sentido bairro Centro, há 3 opções de desvios. Seguir pela Noel Núteus, entrando à direita na Avenida Truariz e assim chegar na Avenida Francisco Queiroz e voltar para Max Teixeira. Outra opção é acessar a Avenida Guaranás em direção à Baixada Fluminense, entrar à direita na Rua Fênix e alcançar a Avenida Governador José Lindoso, conhecida como Avenida das Torres, para seguir em direção ao centro. A terceira alternativa é fazer o retorno na Avenida Noel Núteus, no sentido T3, e acessar à direita em direção à Avenida Timbiras, seguindo em direção à Avenida das Torres. E como fica o transporte público?
No itinerário Bairro Centro, as linhas 014, 028, 031, 033, 038, 059, 319, 414, 416, 450, 641, 300, 319, 357, 448 e 640 seguem o itinerário normal até a Avenida Noel Núteus e pegam à direita na Avenida Truaris. Em seguida, as linhas trafegam pela Rua Professor Manuel Belém, Avenida Francisco Queiroz e acesso à Avenida Max Teixeira, de onde seguem os itinerários normais. As linhas 032, 034, 051, 304, no sentido Terminal 3, o T3, para o conjunto Manô, também sofrerão alterações. O itinerário segue normal até a Avenida Noel Núteus e em seguida entra à direita na Avenida Truaris, Rua Professor Manuel Belém e Avenida Francisco Queiroz, seguindo a rota habitual. A linha 056 também foi alterada no sentido Terminal 3, Manô. A linha fica normal até a Avenida Noel Núteus, entrando à direita na Avenida Truaris e seguindo pela Rua Professor Manuel Belém, Avenida Francisco Queiroz, Rua Professora Emília Grana, Rua Dom Ronaldo de Seixas, Rua E, Rua A5, Rua A7, Rua 15, Rua 17, Rua Espelho das Águas, Rua 21, Rua Arara Cruz, Rua 23, na Professor Manuel Belém, Avenida Truaris, Avenida Noel Núteus e em seguida prossegue o itinerário normal. Interagindo com os nossos ouvintes, o nosso bom dia para o Jânio Pereira, lá em Colinas do Tocantins, no estado de Tocantins. Nosso bom dia também para toda a rapaziada que disputa hoje a partir das 9h30 na Arena Curió, lá no campo da Curió, o torneio verde e amarelo. Bom dia para o Jajá. Bom dia para a rapaziada também do cantinho da Dona Almirinda. Bom dia para o compadre Magno aí da Moto Honda todinha ligada no Jornal da Manhã. Bom dia pro compadre Ricardo lá no Águas Claras, Joyce aí na Colônia Oliveira Machado, Janete, bom dia pro Rui Craveiro na Nova República, Cirino, Nascimento e Moisés, o Ornelis, um bom dia pro Ornelis aí no bairro do Tarumã, bom dia pro Gustavo Elisandra Brugnária, Frank Douglas e Tícia Raiol. Abraço forte para essa rapaziada que está ligada na nossa programação, ouvindo e assistindo o Jornal da Manhã através do aplicativo Mano. Bom dia também para o Raimundo Sapateiro lá no bairro de São Raimundo. Bom dia para o Mário Jofre, primo do professor Ricardo lá no Corocoró, no bairro de Parintins. Um bom dia para o Laurindo Salvador. Um bom dia também para o Hélio Kumaru e a Ione. E também para o meu afilhado Kennedy lá em Anuri. Bom dia para a dona Nozinha lá em Codajás. Obrigado também para a rapaziada aqui no Boirão, aqui em Manacapuru e Iranduba. E vamos às notícias, são 6h09. E atenção para esta informação. A Prefeitura de Manaus divulga o funcionamento dos serviços essenciais durante os feriados de 5 de setembro, hoje, sábado, dia da elevação do Amazonas à categoria de província, e 7 de setembro, a próxima segunda-feira, comemoração da independência do Brasil. Lembrando que não há desfile nem hoje, nem na segunda-feira por conta do coronavírus. Na área da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, Censa, informa que a maternidade Moura Tapajós, Avenida Brasil, número 1335, bairro da Compensação, Zona Oeste, estará aberta 24 horas no período, incluindo o serviço de atendimento às vítimas de violência. O SAMU 192 Manaus também vai manter o plantão 24 horas, atendendo as chamadas telefônicas de urgência pelo número 192. Haverá atendimento hoje, amanhã e segunda-feira, das 8 às 12 horas, na sala de vacinação da UBS Dr. José Raiol dos Santos, na Avenida Constantino Neri, ao lado do Emuam, por ser referência na vacinação antirrábica humana. A Clínica da Família Carmen Nicolau, preferencial para atendimento de casos suspeitos de síndromes respiratórias e Covid-19, estará atendendo das 8 às 18 horas nestes 3 dias, ou seja, hoje, amanhã e segunda-feira. As unidades básicas de saúde, as UBSs, de horário ampliado, não terão atendimento hoje, sábado. As UBSs, policlínicas, centros de especialidades odontológicas, laboratórios, farmácias gratuitas e centro de atenção psicossocial só voltarão a funcionar na próxima terça-feira, dia 8.
As atividades de capinação, limpeza de garapés, jardinagem, mutirão de limpeza e conscientização da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana Semusp não vão parar com os feriados de 5 e 7 de setembro, mas funcionarão em ritmo de plantão, reforçando mais a varrição da cidade. A coleta domiciliar segue normal nesses dias. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, SEMAC, informa os horários de funcionamento do Mercado Municipal Adolfo Lisboa, Galerias Populares, Espírito Santo e Remédios, assim como do Shopping Felipe Dal. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa, na Avenida Lourenço Braga, na Manaus Moderna, no centro, estará aberto ao público hoje de 6 às 15 horas. No domingo, amanhã, o funcionamento será de 6 às 12 horas, horário que será mantido no feriado da Independência, na segunda-feira. A Galeria Espírito Santo, na Rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de maio, aqui no centro, abre neste feriado de sábado de 8 às 19 horas. No domingo, o centro de compras irá funcionar das 9 às 12 horas. Já na segunda-feira, dia 7, as portas estarão abertas das 8 às 15 horas. A Galeria dos Remédios, na Rua Miranda Leão, no centro, fica aberta neste sábado de 8 às 15 horas. No domingo, não haverá atendimento ao público, com retorno na segunda-feira, dia 7, das 8 às 14 horas. Já o Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, Zona Leste, vai funcionar hoje e segunda-feira, das 8 às 18 horas, e no domingo permanece fechado. E a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas, a FEComércio, informou que o funcionamento do comércio em Manaus, tanto varejista quanto atacadista, terá horário diferenciado por conta dos feriados dos dias 5 e 7 deste mês. Os setores voltaram a funcionar no dia 1º de junho, após cerca de 3 meses fechados por conta da pandemia de Covid-19. Nos próximos dias, a mudança acontece por conta dos feriados. Hoje, dia da elevação do Amazonas à categoria de província, 5 de setembro, e Independência do Brasil, dia 7 de setembro, na próxima segunda-feira. Hoje, sábado, comércio da região central, aqui no centro da cidade, das 9 às 13 horas, horário sugerido. Os supermercados manterão os horários normais. Shoppings, Manauara, loja, 10 às 22, área de lazer e praça de alimentação, das 12 às 22 horas. Amazonas Shopping, lojas, áreas de lazer e praça de alimentação, 10 às 22 horas. Sumaúma, lojas, áreas de lazer e praça de alimentação, 10 às 22 horas. Manaus Plaza, lojas, 14 às 20 horas, praça de alimentação, 11 às 20 horas. Shopping Ponta Negra, lojas, áreas de lazer e praça de alimentação, 11 às 21 horas. Millennium Shopping, lojas, 14 às 20, praça de alimentação, 12 às 22 horas. E o Shopping Grande Circular, lojas, 12 às 21 horas, área de lazer e praça de alimentação, das 12 às 22 horas. Agora 6 horas e 14 minutos em Manaus. A Arzepan lança a Operação Semana da Pátria para coibir fluxo de veículos clandestinos nas rodovias do Amazonas. Eduardo Silva, excepcionalmente neste feriado da Semana da Pátria e do Amazonas, a Feira Regional dos Agricultores Familiares do quilômetro 10 da estrada de Janauari vai funcionar durante 3 dias seguidos, hoje, amanhã e também na segunda-feira, dia 7. O projeto conta com as parcerias da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS, e da Prefeitura de Iranduba por meio da Secretaria Municipal de Produção. Segundo o vereador Nedir Santana Vale, que coordena a feira da estrada do Janauari, o espaço agora está mais amplo, com a inserção de mais uma tenda de 10 por 10 metros que será inaugurada oficialmente amanhã, totalizando 300 metros quadrados de área coberta. Os produtos vêm direto do campo para a mesa do consumidor. Frutas, castanha, hortaliças, plantas, farinha, goma, leite e derivados, carnes, peixes, café da manhã, almoço, incluindo peixe assado e galinha caipira, entre outros. Amanhã vai ter música ao vivo na inauguração da nova tenda. Mas atenção, a coordenação lembra que é obrigatório o uso de máscaras e serão tomadas todas as demais medidas de prevenção à Covid-19.
Hoje também tem Feira da Agricultura Familiar aqui na sede do município, na Avenida Amazonas, em frente à Secretaria de Saúde. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h16 em Manaus. Nós tivemos aí a matéria sobre a Feira da Agricultura Familiar na estrada de Janauari. E vamos agora às ações do fim de semana da ARCEPAN. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, a ARCEPAN, começou a intensificar desde ontem a fiscalização dos veículos que realizam o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Amazonas. A Operação Semana da Pátria, que se estenderá até a próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, tem o objetivo de minimizar o fluxo de veículos clandestinos nas rodovias da região metropolitana de Manaus. Durante as abordagens serão conferidas todas as exigências necessárias a quem realiza o transporte remunerado de passageiros. Além das exigências usuais, medidas estabelecidas pela portaria número 023/2020 contra a Covid-19, como o uso obrigatório de máscaras e redução do número de passageiros, também serão intensamente fiscalizadas. Os motoristas ou passageiros que não cumprirem com estas e com as demais regras exigidas terão as viagens interrompidas até sanarem as infrações. A ARCEPAN possui um canal para atendimento 24 horas por meio do WhatsApp DDD 92 98408 1799. 6h17 em Manaus. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, está concluindo a construção do ramal do Gama, localizado na zona rural do município de Guajará. O projeto prevê a pavimentação de 19,22 quilômetros, dos quais faltam apenas 2,34 quilômetros para concluir a obra. A obra está com percentual de 92% de conclusão e a entrega é prevista para dezembro deste ano. A construção do ramal do Gama vai beneficiar diretamente os produtores rurais locais e das comunidades vizinhas famosos pela produção da farinha de mandioca. Aproveitando o lançamento do novo programa de reordenamento da área de saúde no estado, o Saúde Amazonas, que terá investimento inicial da ordem de 1,4 bilhão de reais até 2022. O deputado estadual Cabo Maciel formalizou pedido à Secretaria de Estado de Saúde, em forma de indicação, para a construção de uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, para atender a população das vilas de Novo Remanso, Engenho e Lindóia, no município de Itacoatiara, que juntas reúnem uma população de 18 mil habitantes. De acordo com Cabo Maciel, a UPA é um tipo de unidade hospitalar de média complexidade, implantado em várias cidades do Brasil, fazendo parte do Sistema Único de Saúde. Criadas com o objetivo de fazer a intermediação entre as unidades básicas de saúde e os hospitais, as unidades também têm o objetivo de diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais, evitando que casos de menor complexidade sejam encaminhados para unidades hospitalares. Sob gestão exclusiva do governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, há 2 meses o Hospital Universitário Francisca Mendes atingiu, no mês de agosto, sua maior produção do ano em cirurgias. De acordo com dados das unidades, foram realizadas 53 cirurgias no período. O número de 53 cirurgias em agosto superou o mês de janeiro deste ano, no período pré-pandemia, quando o hospital realizou em 30 dias 52 cirurgias. No mês de junho, início da retomada dos atendimentos após o pico da pandemia do novo coronavírus, a unidade havia realizado 20 procedimentos desse tipo. O hospital, referência no tratamento de doenças cardiovasculares na rede pública de saúde, está sob a gerência da Suzan desde junho de 2020. Agora 6h20 em Manaus. Como parte da reestruturação promovida pelo Programa Saúde Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde vai aumentar em 7 vezes a oferta de exames para a população na Policlínica Gilberto Mestrinho, localizada na área central de Manaus, com a renovação do parque de imagens da unidade.
A renovação vai contar com um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, fazendo com que a unidade passe dos atuais 880 exames mensais para 6.780 por mês. O número de pessoas que agendaram o atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN-M, e não compareceram aumentou 65% no mês de agosto. Esse índice é o mais alto desde o retorno do atendimento presencial no dia 8 de junho. Isso prejudica diretamente as pessoas que procuram pelo agendamento e não conseguem vaga disponível. Ao todo, mais de 6.500 pessoas faltaram ao atendimento. Todo agendamento feito no Detran pode ser cancelado de maneira fácil e rápida. Basta o usuário clicar no botão de cancelamento de agendamento no site www.detran.am.gov.br. Fazendo isso, mais vagas serão abertas e assim o tempo de espera dos outros usuários por agendamento será menor. Com o objetivo de mapear o setor cultural da capital, a Prefeitura de Manaus lançou o Cadastro Municipal de Trabalhadores da Cultura, bem como empresas e espaços culturais. O cadastro é online e seguirá aberto até o dia 20 de dezembro. Podem se cadastrar pessoas físicas, pessoas jurídicas e espaços culturais com ou sem personalidade jurídica, desde que atuem e residam no município de Manaus. Os formulários de cadastro e o edital com todos os critérios exigidos estão disponíveis no site da Prefeitura de Manaus em manaus.am.gov.br na aba Manaus CUT. É da agricultura urbana e periurbana que vem a maior parte da produção de alface hidropônica comercializada em feiras e mercados locais de Manaus, mais precisamente da região do bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital amazonense, e rodovias BR-174 e AM-010. Em 2019, o Amazonas produziu 14,9 milhões de pés de alface hidropônica e Manaus foi responsável por 67% desta produção, conforme dado do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM. Da alface hidropônica cultivada na capital e regiões próximas, 65% é do tipo crespa, 25% do tipo americana e 10% da variedade roxa. Além da capital, essa produção está concentrada em Iranduba, Itacoatiara e Manacapuru. E os 4 municípios juntos representam 87% da produção total de alface hidropônica no Amazonas. A atividade da horticultura envolve 556 famílias rurais somente em Manaus. Governador Wilson Lima entrega ramal recuperado em comunidade da rodovia AM-010. O governador Wilson Lima entregou ontem o ramal da comunidade do Areial, localizada no quilômetro 41 da rodovia AM-010 Manaus-Itacoatiara, que foi recuperado durante a primeira etapa do programa SOS Vicinais. A obra faz parte das ações integradas da Secretaria de Estado de Produção Rural, SEPROR, para o setor primário e vai beneficiar cerca de 200 famílias de agricultores com a melhoria na acessibilidade e no escoamento dos produtos. O SOS Vicinais recuperou 25 passagens intrafegáveis do ramal do Areial na zona rural de Manaus, abrangendo um total de 14 quilômetros. Criado em março deste ano por determinação do governador Wilson Lima, o programa contemplou outros 2 ramais em sua primeira etapa, nas comunidades Frederico Veiga, Novo Paraíso e Hollywood, ambas localizadas na BR-174, beneficiando 342 famílias. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, o Amazonas possui cerca de 1.008 vicinais com cerca de 11 mil quilômetros de extensão. A maioria delas se encontra em estado precário devido a fatores climáticos, ocasionando a deterioração desses ramais. Durante a visita de ontem ao ramal do Areial na AM-010, o governador Wilson Lima também entregou 15 mil alevinos de tambaqui, aeradores e kits de análise de água para piscicultores com propriedades na comunidade.
Ao visitar a propriedade do produtor Tancredo Vidal Júnior, o governador destacou a importância do setor primário para a economia do estado. Essa daqui é uma área de aproximadamente 8 hectares, em que o Júnior e a família dele têm uma atividade do setor primário e faz um uso muito eficiente dessa área aqui. Com menos de 1 hectare ele consegue ter uma plantação conjugada de pimenta, mamão, pitaia e também com a questão da piscicultura. E todas essas ações são apoiadas pelo governo do estado do Amazonas, pela Secretaria de Produção Rural. Além do ramal, que foi recuperado para esse período agora de estiagem, nós também estamos entregando alguns kits que são importantes para a piscicultura. Podem ser adquiridos lá na nossa Agência de Desenvolvimento Sustentável, com 80% sendo subsidiado pelo governo do estado do Amazonas. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós acreditamos na força do setor primário como uma atividade importantíssima nessa composição da nossa atividade econômica. 6h26 em Manaus. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVSM, edição número 156, divulgado nesta sexta-feira, confirma a recuperação de mais 568 pacientes nas últimas 24 horas, chegando a 104.526 o número de pessoas recuperadas da Covid-19 no estado. Essa quantidade representa 84% dos casos confirmados da doença. Nesta edição do boletim, foram confirmados mais 667 casos da doença no Amazonas. Destes, 55 são de casos novos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que identifica o vírus no organismo e detecta casos novos agudos entre o terceiro e o sexto dia de sintomas, período de transmissão da doença. Os outros 612 foram confirmados por testes rápidos que detectam os anticorpos com data de 8 a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19. Polícia. Em 3 dias de operação na zona norte de Manaus, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas efetuou a detenção de 14 envolvidos com narcotráfico e apreendeu 14 armas de fogo que eram utilizadas para a prática de homicídios na capital. Parte das armas apreendidas era de grosso calibre, incluindo um fuzil 762. Houve prisão de membros de 2 facções ligadas ao tráfico de drogas que se preparavam para um ataque criminoso. O balanço da operação foi apresentado na manhã desta sexta-feira pelo secretário de Segurança Pública, Coronel Luismar Bonatz, no Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, localizado no bairro de Petrópolis, zona centro-sul de Manaus. O subcomandante-geral da Polícia Militar, Ronaldo Negreiros, e o diretor do Departamento de Polícia Civil do Interior, delegado Bruno Fraga, participaram da coletiva ao lado de outras autoridades policiais. A operação ocorreu no Mutirão, bairro Novo Aleixo, na comunidade Nossa Senhora de Fátima e no bairro Tancredo Neves. 4 pessoas da mesma família ficaram feridas após o incêndio atingir parte da cozinha onde elas estavam na casa onde moram na zona norte de Manaus. O fogo teve início após a explosão da botija de gás, segundo familiares. O incêndio só foi controlado após a chegada de equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o fogo tomou conta do fogão, geladeira e botija de gás do cômodo por volta das 9 horas. A Polícia Civil do Amazonas instaurou um inquérito para investigar o caso de uma menina de 12 anos que está grávida de 4 meses em um município no interior do Amazonas. O primo dela é apontado como suspeito de estupro. As investigações foram abertas após a Promotoria de Justiça e o Conselho Tutelar serem comunicados sobre o caso há cerca de uma semana, quando a menina foi até o hospital da cidade e realizou exames que constataram a gestação. Por telefone, o delegado Cláudio Honor Medeiros informou que instaurou o inquérito policial para apurar as denúncias e que a vítima já prestou depoimento. Ele pediu ao hospital da cidade que encaminhe o exame de gravidez da menina para prosseguir com as investigações. Um homem ainda não identificado morreu na manhã desta sexta-feira após ser esfaqueado com golpes na região da cabeça, no bairro da Colônia Terra Nova, em Manaus. Segundo a polícia, o crime ocorreu depois que ele e um outro homem invadiram uma casa. O crime aconteceu por volta das 6 horas em uma vila de kitnets, na rua Santa Mônica. De acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, a vítima e outro homem apareceram nas imagens de câmeras de segurança do local e pulam o muro do imóvel.
Segundo a polícia, a dupla que estava com facas tinha como alvo um homem que estava dentro de uma casa com uma mulher. A moradora do imóvel residia no local há cerca de 8 dias. Loteria. E vamos começar por aqui, né? Concurso 5.358 que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 5.300.000 reais. As dezenas da quina concurso 5.358 sorteadas ontem à noite foram estas: 06, 11, 38, 49 e 58. Repetindo: 06, 11, 38, 49 e 58. Vamos falar agora de Lotomania, concurso de número 2106, que também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, 8.700.000 reais. Mas o azarão, aquele que não acerta nenhuma dezena e ainda ganha, teve uma aposta ganhadora lá de Passo do Lumiar, no Maranhão, e vai receber R$188.929,02. As dezenas sorteadas na Lotomania, concurso 2106, ontem foram estas: 07, 10, 11, 16, 22, 31, 34, 36, 41, 45, 48, 49, 65, 78, 82, 83, 84, 86, 87 e 94. E finalmente vamos falar de Loto Fácil em seu concurso de número 2029. 15 acertos, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, a Loto Fácil da Independência, no dia 12, 120 milhões de reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal. 120 milhões de reais é o próximo prêmio da Loto Fácil, que ontem acumulou e que sorteou estas dezenas em seu concurso de número 2029. 03 e 04, 07 e 08, 10, 11, 12 e 13, 16 e 17, 19, aí 22, 23, 24 e 25. Vamos repetir para você as dezenas do concurso do número 2029 da Loto Fácil. Confira: 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24 e 25. E o concurso 2.296 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 95 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas no sorteio de hoje. Concurso de número 2.296 que será sorteado hoje. 6 horas 39 minutos em Manaus. Esportes. Em decisão anunciada ontem, sexta-feira, o atacante Lionel Messi informou seus fãs que vai cumprir seu contrato com o Barcelona até o fim da temporada, que se encerra em junho de 2021. Dessa forma, o jogador argentino permanece no clube que o lançou no futebol 16 anos atrás. Seu desejo era deixar o clube juntamente com alguns de seus companheiros após a contratação do técnico holandês Ronald Koeman. Eu vou continuar no clube porque o presidente me disse que a única forma de sair era pagar 700 milhões de euros ou 4,3 bilhões de reais, disse o argentino em entrevista ao site Gol. Ainda com um treino de ativação a ser realizado na manhã deste sábado, o Flamengo já sabe que poderá contar com as voltas de Gabigol e Gerson para o jogo de hoje às 17 horas, pelo horário de Brasília, pela abertura da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, com a mais recente notícia envolvendo Diego Alves, Gabriel Batista seguirá com a responsabilidade de ser o goleiro titular. O placar do jogo de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro: Figueirense 0, Paraná Clube 1, Ponte Preta 1, Botafogo de São Paulo 0. Futebol Internacional Liga das Nações: Holanda 1, Polônia 0, Itália 1, Bósnia e Herzegovina também 1.
os jogos deste sábado. Campeonato Brasileiro Série B, às 11 horas, horário de Brasília. Oeste Juventude, 16h30. CSA e Confiança e Vitória e Cuiabá. 19 horas, Operário do Paraná e Guarani, Sampaio Correia e América Mineiro. Às 21h30, Brasil de Pelotas e Náutico. Campeonato Brasileiro Série C. Às 16 horas jogam Londrina e São Bento, Ituano e São José do Rio Grande do Sul. 17 horas, Imperatriz e Botafogo da Paraíba. 19 horas, Vila Nova e Santa Cruz. Campeonato Brasileiro Feminino A1, 15 horas, Audax São Paulo e Minas Brasília. 17 horas, Ferroviária e Grêmio. 21h30, Vitória e Internacional. Campeonato Brasileiro Série A, às 17 horas, horário Brasília. Flamengo e Fortaleza, 19 horas, Corinthians e Botafogo. 21 horas, Ceará e Santos. Futebol Internacional, Liga das Nações, às 15h45, jogam Suécia e França. 15h45, Portugal e Croácia. 15h45, no mesmo horário, Dinamarca e Bélgica. Últimas notícias. O dólar fechou com leve alta nesta sexta-feira, em sua segunda semana em queda, depois de uma melhora nas perspectivas sobre a agenda de reforma doméstica, enquanto dados norte-americanos sobre emprego impulsionavam o sentimento de risco global. A moeda norte-americana subiu 0,29%, cotada a R$5,30 em dia de estabilidade no mercado. E o Ibovespa teve alta de 0,52% a 101.241 pontos. A taxa de desemprego nos Estados Unidos recuou para 8,4% em agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Departamento de Trabalho do país. Foi a quarta queda mensal seguida da taxa, que atingiu o seu pico de 14,7% em abril, o maior patamar desde a Segunda Guerra Mundial. Em julho havia ficado em 10,12%. A aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros, a caderneta de poupança, voltou a atrair o interesse dos brasileiros em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus, o Covid-19. No mês passado, os investidores depositaram 11,4 bilhões a mais do que retiraram da aplicação. A Caixa Econômica Federal vai disponibilizar o saque da quarta parcela do auxílio emergencial para nascidos em setembro neste sábado. Hoje, portanto, quem aguarda a liberação em espécie da primeira, segunda ou terceira prestação do benefício também poderá acessar o dinheiro na data. Cerca de 770 agências da Caixa Econômica Federal vão abrir em todo o país neste sábado. Com funcionamento das 8 às 12 horas, pelo horário de Brasília, as agências permitirão saque do auxílio emergencial de R$600 e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. Pessoas que fazem aniversário entre janeiro e setembro já podem sacar o benefício de R$600. O número de desempregados diante da pandemia do novo coronavírus voltou a crescer na segunda semana de agosto, após leve queda da semana anterior. De acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados ontem, em uma semana, o contingente de desempregados aumentou em cerca de 300 mil pessoas, chegando a 12,9 milhões o total de trabalhadores em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Com o aumento, a taxa de desemprego passou de 13,3% para 13,6%. E o presidente Jair Bolsonaro retirou o pedido de urgência de tramitação da proposta de reforma tributária que foi entregue ao Congresso Nacional em julho. A mensagem foi publicada ontem em edição extra do Diário Oficial da União. O tipo de encaminhamento das proposições determina o tempo de tramitação nas diversas comissões. Podem ser urgente, de tramitação com prioridade e de tramitação ordinária. A Polícia Federal iniciou os procedimentos para o processo de extradição do economista Eduardo Fauzi, acusado de participar do ataque à sede do Porta dos Fundos na zona sul do Rio no final do ano passado. Ele foi detido nesta sexta-feira pela Interpol no Aeroporto Internacional de Koltsovo, em Ekaterimburgo, a 1.786 quilômetros de Moscou. O economista morava na Rússia desde dezembro de 2019.
O governo brasileiro comunicou aos representantes diplomáticos, consulares e administrativos do governo venezuelano, comandado por Nicolás Maduro, que chamou de regime ilegítimo como persona não grata, e informou o Departamento de Comunicação Social do Itamaraty nesta sexta-feira. 6h49 em Manaus. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal autorizou nesta sexta-feira o Conselho Nacional do Ministério Público a retomar a análise de um processo disciplinar relacionado ao procurador Deltan Dallagnol. Na prática, ao retomar a decisão, Gilmar Mendes suspendeu a decisão do ministro Celso de Mello, que havia paralisado a análise do caso. O ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, converteu nesta sexta-feira de temporária para preventiva a prisão do pastor Everaldo, presidente do PSC. Gonçalves atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Prisões temporárias têm prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Prisões preventivas não têm prazo. 6h49 em Manaus. A Carolina do Norte iniciou ontem o processo de votação pelo correio para as eleições de 3 de novembro nos Estados Unidos, em uma campanha cada vez mais agressiva entre o candidato republicano Donald Trump e seu rival democrata Joe Biden. A preocupação com a Covid-19 pode fazer com que dezenas de milhões de cidadãos evitem ir ao centro de votação e prefiram enviar seu voto pelo correio. A Sérvia mudará sua embaixada em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, se tornando o primeiro país da Europa a seguir o exemplo dos Estados Unidos, anunciou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nesta sexta-feira. E a Sérvia e o Kosovo decidiram normalizar as relações econômicas, anunciou nesta sexta-feira o presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Ele classificou o acordo como um grande avanço depois de mais de uma década em que o Kosovo declarou independência em relação à Sérvia. O Brasil chegou a 125.521 mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados 907 óbitos. As informações estão na atualização diária divulgada pelo Ministério da Saúde na noite desta sexta-feira. O painel do Ministério da Saúde marcava na quinta-feira 125.521 óbitos. Ainda há 2.492 falecimentos em investigação. De acordo com o balanço da pasta, desde o início da pandemia, 4.092.832 pessoas foram infectadas com o coronavírus. Entre ontem e hoje, a Secretaria de Saúde acrescentaram às estatísticas 51.194 novas pessoas diagnosticadas com a doença. O sistema de dados sobre a pandemia trazia 4.041.638 casos ontem. Ainda de acordo com a atualização, 688.393 pessoas estão em acompanhamento e outros 3.278.918 já se recuperaram. Participaram desta edição reportagens de J. Rai, técnica de Anani Sampaio, apresentação de Eduardo Silva.